Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Num outro programa, nós falamos que a cultura racional nasceu no dia 4 de outubro de 1935 e que a primeira mensagem foi: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? E outras mensagens vieram e uma delas é o Espírito da Verdade. Qual é o Espírito da Verdade? É aquele que encara Deus sobre todas as causas e assim resume tudo em dois teores: encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Nos tempos que as irradiações são feitas mediocranizadas, pungentes de amor, as somas divinas nascem, as somas divinas crescem, as forças divinas produzem, a força divina conduz o temo, e o obscuro é a luz contemplando na gastria fase de teor do bem. O júbilo cresce, emana interpretação de seu abismo e mal-estar. Confiante e luzes, ou eu esclareço, do fim do tédio é solidão. Murmurando como o mar crescente, as fontes cristalinas em hostes vão sumindo, a gala verídica da optidão aos cristãos, evoluindo em mar de risos onificente, a maldição que todos têm o direito do erro e a perdição, continuando o enigma da sua salvação. Para verem que a cultura racional é a continuação do espiritismo e de tudo que existe. Não é contra a coisa alguma, nem contra ninguém. É a favor de todos e de... E aí está, minha gente, o Espírito da Verdade é aquele que encara Deus sobre todas as coisas e, encarando o próximo como a si mesmo, fazendo o bem, sem olhar a quem. Se não nos falha a memória histórica, estes 2 ou 3 princípios já são conhecidos da humanidade há alguns milhares de anos, inclusive foram usados pela própria fase cristã. Foram usados como apologia de um conhecimento que o racional superior prova e comprova que não foi praticado. Quer dizer, ele foi usado, mas não foi praticado. Então, essas irradiações nos templos que vieram na fase do cristianismo, elas existem em função desse pretenso Espírito da Verdade, que na verdade nunca ninguém praticou. Verdade seja dita. Não porque as pessoas não quisessem. As pessoas sempre quiseram encarar Deus acima de todas as coisas. Todas as doutrinas espiritualistas falam disso. Todas as religiões falam de encarar o próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Mas ninguém praticou. Nunca ninguém praticou. Se tivesse praticado, nunca ninguém, em tempo algum, em nome de Deus, iria combater aquelas religiões que são diferentes da sua, que é o que nós vemos ainda hoje. Ainda perdura isso. O cristianismo, o muçulmano, o outro lá, e etc, etc. Então, as religiões são beligerantes. Elas estão com o Espírito da Verdade? Certamente que não. Dessa forma, não. Mas as pessoas, no afã de se conhecer, de evoluir, aceitaram isto como uma verdade, mesmo, e tentaram praticar, e não puderam. Na verdade, nunca ninguém praticou. E por que nunca praticou?
Porque ainda estava na fase do pensamento. E na fase do pensamento, todos pensam diferente, porque o pensamento divide. E o pensamento dividindo faz todos pensarem diferente. E foi o que aconteceu em 2000 anos, que o cristianismo, o próprio cristianismo, que assim foi, vamos dizer, contemplado na sua inauguração já de alguns artífices ou artifícios, já que não era exatamente o jesuísmo, mas passou a ser cristianismo, né? Então, essa coisa que veio acontecendo, ela veio acontecendo por causa dos pensamentos, e os pensamentos vieram dividindo. A religião católica, apostólica romana deu derivação a várias outras formas, né? A ortodoxa no Oriente, o protestantismo, os evangélicos, etc. Então o pensamento divide, e por isso nunca, em tempo algum, alguém pôde praticar o espírito da verdade. Vejam só que situação que o ser humano vivia. Sabia que tinha que encarar o próximo como a si mesmo, queria encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Mas apareceu tanta malandragem no meio do caminho que o sujeito fica até em dúvida se ele pode ou não fazer o bem. Ficou uma confusão muito grande. Por causa de quê? Por causa exatamente da fase do pensamento. O pensamento é que divide, porque o pensamento foi feito para essa finalidade, lapidar, manter cada um no seu ponto de vista. Um ponto de vista religioso, um ponto de vista filosófico, um religioso A, um religioso B, um filosófico A, um filosófico B, um científico A, um científico B, cada um com a sua teoria, cada um com a sua forma melhor de ver a coisa, todos no afã de chegarem lá. Por que o ser humano não se extinguiu com o pensamento? Porque o pensamento veio para lapidar e para depois, com o tempo, então destruir. Hoje ele está destruindo. Porque a mudança de fase que aconteceu a partir de 1935, e esta mensagem confirma isto, é que, a partir desta data, o ser humano tem no seu equipamento natural, psicológico, a capacidade de praticar este espírito da verdade. Porque a cultura racional, através do desenvolvimento do raciocínio, proporciona ao ser humano a faculdade de praticar este espírito da verdade. É a segunda mensagem que naquela época se apresentava como Francisco de Assis, mas que agora, com a cultura racional, o ser humano vai poder, com base nesta segunda mensagem, praticar realmente este espírito da verdade, porque agora temos a garantia do raciocínio, ou melhor, do desenvolvimento do raciocínio. Então, quem não está no desenvolvimento do raciocínio, ainda está no pensamento. E vejam o que o pensamento está fazendo com todas as correntes políticas, filosóficas, científicas, religiosas. Cada vez uma multiplicação maior, uma confusão incrível, que os pensadores estão perdidos num verdadeiro tiroteio de informações desconexas, sob todos os aspectos. O pensamento está dividindo, fragmentando e destruindo os pensadores. Portanto, esta mensagem, já em tempo oportuno, desde 1935, veio prevenir ao ser humano que quem continuar pensando na fase do desenvolvimento do raciocínio está sendo destruído. Então é onde o ser humano precisa realmente entender que não foi praticado o espírito da verdade na fase do pensamento, porque o pensamento nunca permitiu que ele fosse praticado. Por isso, o racional superior adiante explica: a fé é do falso condutor, que é justamente o pensamento. O pensamento humano conduz o ser humano à discórdia, o pensamento do ser humano conduz o ser humano à destruição de si mesmo. E as pessoas pensam que são livres, porque o pensamento é livre, por ser um feito da natureza e um feito com a liberdade que Deus deu a todos, inclusive a natureza. Mas a finalidade do pensamento foi lapidar, preparar para chegar e cumprir o espírito da verdade a partir do desenvolvimento do raciocínio. Então, o que está faltando realmente para a humanidade compreender é se ligar nesta nova energia
que desde aquela época, já estamos aí com quase 84 anos, em 2018, 2019, completamos 84 anos, que a fase racional vem prevenindo, avisando e alertando as pessoas para que este novo rumo seja tomado, para que seja praticado realmente este espírito da verdade. É a cláusula pétrea da cultura racional. E quem não consegue praticar este espírito da verdade na cultura racional não está desenvolvendo o raciocínio, portanto, continua na fase do pensamento, se lapidando para amadurecer, para ver se chega na altura de pegar a chave que está lá no alto, a sua chave, cada um com a sua lapidação, com o seu desenvolvimento. Então está na hora este alerta forte que o racional superior vem nos dando, que na obra O Universo em Desencanto, ele, em outros fascículos, ele carrega bem forte e explica por que ninguém conseguia praticar o espírito da verdade na fase das religiões, na fase do pensamento, na fase do cristianismo, da forma que ele foi apresentado. Porque o cristianismo e outras religiões e derivações foram apresentadas, um querendo ser melhor do que o outro. Na verdade é isso. Nunca ninguém encarando o próximo como a si mesmo. Isto não é uma crítica, é uma constatação. Porque a cultura racional não é contra nada. Mas as pessoas somente vão se unir pelo desenvolvimento do raciocínio. É pessoal mesmo, mas cada um tem que fazer isso na sua casa. Por isso que a cultura racional ela não é o espiritismo, é a continuação do espiritismo. Houve uma preparação e, se não fosse preparado, não chegaria onde chegamos. Então estamos em condições de praticar sim, mas somente pode praticar o espírito da verdade com o raciocínio desenvolvido. Se não estiver desenvolvido, não vai conseguir. Vai continuar no afã daquela ideia de conseguir, de querer fazer. Que não tem nada errado nisso, não. Pelo contrário, mas não pode praticar. É verdade. O espírito da verdade é aquele que encara a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porfírio falou muito bem. É o princípio do amor universal, o amor fraternal, a fraternidade. Só vai chegar agora no terceiro milênio mesmo. No Obras-Primas de Francisco de Assis, que é O Universo em Desencanto, aquela versão lá, primeira, de 1935, tem uma outra frase que eu sempre julgo complementar dessa. Quem ama a Deus, primeiro se ama. E quem não ama ao próximo, não ama a Deus também. Ela fica mais claro e a gente repete isso nas situações de vida. E funciona, o raciocínio do próximo pega no tranco, como se diz na gíria. Agora, sobre os templos onde as irradiações são mediocranizadas, é porque o crânio é a cabeça tem as três máquinas da mente, de pensar, ligada à energia elétrica, de imaginar, ligada à energia magnética, e a máquina do raciocínio, está ligada na glândula pineal, pode estar ligado ao campo superior à energia racional. Por isso ele fala nesses termos, porque é um português arcaico. Depois, no primeiro volume, ele fala que todos são porta-vozes no mundo que é eletromagnético. E ele propõe o aparelhamento do mundo racional. O aparelhamento do astral superior, como a gente falou aqui, a tenda espírita Francisco de Assis, já é astral superior, as entidades lá. O problema é que no astral inferior, onde nós estamos, a maioria das entidades são de energia elétrica e magnética e tem aquelas da direita, da esquerda, tem o embuste, tem a mistificação dos médiuns, essa coisa toda é uma confusão. E tendo a orientação de cima, não vai haver a confusão. Para finalizar, o final do que está nessa segunda mensagem, ela é mais longa, mas é o que está nesse trecho, todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo assim o enigma da sua salvação, o enigma da salvação pessoal. É uma coisa assim muito séria, muito elevada. No primeiro volume, ele diz que quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes façam por onde, na obediência da ordem da leitura, eu dou a benção, eu, racional superior, dou a benção, porque eu não sou um usurário. Aí a pessoa fica pensando, mas e a lei? A lei do merecimento, a lei do karma, é a lei, Na Índia, século XIX, Sri Ramakrishna Paramahansa, ele dizia que são duas paralelas, a do amor e a do discernimento. A do amor é a Bhakti Yoga, do discernimento é a Raja Yoga, tem tudo a ver com a cultura racional. Mas ele complementava dizendo, a lei
foi feita para a justiça e o comércio, sim. A lei do karma, a lei de causa e efeito. Mas a lei foi feita pelo amor. E aí fecha tudo, volta ao início, ao princípio do amor. Deus é pai que ama com amor de mãe. Isaías 49:15 é um dos poucos que eu sei o númerozinho. Cultura racional, universo em desencanto. Se você gostou do programa, dê um like e leia o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Salve!